E aí galera, tranquilo? Eu sou o Leonardo aqui, finalmente mostrando a minha carinha pra vocês aí desse ano. Finalmente consegui colocar uma câmerazinha aqui pra funcionar. Justamente nessa ocasião tão especial quanto a semana pré-ENEM, né? Então assim como a professora Clara fez com vocês, vamos dar uma olhadinha nas questões, em algumas questões, né, do ano passado, né? Aliás, ano retrasado seria o ENEM 2019, tá? Começando já com uma questãozinha de genética bem bacana pra gente dar aquela aquecida legal, né? Então vamos lá. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como a lei da uniformidade, segregação e distribuição independente, as três leis de Mendel. Ok. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Ou seja, esses genes são capazes de se separar, segregar independentemente. Tá? Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então vamos lá. Então, está falando sobre membros de pares diferentes de genes, segregando independentemente. Então, o que a gente tem que ressaltar aqui? A gente tem que relembrar um conceito que a gente viu nas aulas das leis de Mendel sobre um conceito chamado de linkage, né? O que esse termo quer dizer? Basicamente, só para fazer uma revisão aqui com vocês, linkage é um conceito de que genes podem estar dentro de um mesmo cromossomo. Então, acompanhe aqui com o meu dedo. Meu dedo tem esses ossinhos aqui, né? São chamados falanges. Eu não consigo separar eles. Eles estão muito próximos um do outro. Eu consigo, ó, dos dois dedos diferentes, ó, eles se afastam com facilidade. As pontinhas do dedo, ó, se separam com muita facilidade. Mas como essas falanges estão no mesmo dedo, eu já não consigo mais separar. Então a ideia é, por os genes serem muito próximos um do outro dentro de um mesmo cromossomo, a chance deles passarem adiante juntos é bem maior. Esse é o conceito de linkage, tá? Por que isso nem sempre acontece? Porque muitas vezes os genes podem ser realocados de cromossomos graças àqueles eventos que a gente vê ali durante o processo da formação do gameta. Pode ter um processo até de crossing over que separe ali aqueles genes daquele mesmo cromossomo, tá? Então, a melhor resposta para a gente aqui nesse caso seria a da letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Esse é o conceito de linkage, tá? Onde você tem genes muito próximos dentro de um mesmo cromossomo. Se eles estão muito próximos, a chance deles não se segregarem independente, como dizia a lei de Mendel, e sim passarem adiante juntos, é bem maior. Vamos passar para a próxima, então. Vamos lá, só um segundinho. Segunda questão. Vamos falar um pouco de retrovírus. Vírus que é um assunto que eu, se fosse apostar, eu acho que tem uma boa chance de cair aí em questão, né? Mas vamos lá. Segunda questão. Na família Retroviridae, ou seja, os retrovírus, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizado pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Vou abrir um parênteses aqui, vamos lá. A definição do retrovírus é isso. O retrovírus ele vai ao contrário do que a gente normalmente vê na maioria dos seres vivos. Normalmente, o que acontece? Aquele ser vivo vai ter como material genético o DNA, como a gente, por exemplo. Nós temos DNA como material genético. A partir do DNA, a gente faz aquele processo que a gente estudou de transcrição e depois tradução para poder, a partir do DNA, formar aquele filamento de RNA que vai levar uma mensagem, nosso RNA mensageiro, que depois será traduzido, né, essa mensagem vai ser traduzida em uma proteína, certo? Esse é o processo normal, que a gente está acostumado a lidar. O retrovírus ele é o contrário, ele faz exatamente o oposto disso. Ele tem como material genético dele, aquele material genético base, o RNA, e a partir dessa molécula de RNA, ele passa por um processo onde, a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa, pelo nome, ó, faz fazer a transcrição ao contrário. Então, o que essa enzima faz? Ela, a partir de um molde de RNA, ela produz uma fita de DNA. Então, posteriormente, esse DNA vai ser incorporado ao material genético do seu hospedeiro. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos.
As infecções ocasionadas por esse vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Ok. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então vamos dar uma olhadinha nas opções e ver qual que se encaixa melhor aqui no nosso contexto. Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. É nesse momento que é muito importante se relembrar a coisa mais importante para se fazer na hora de fazer o Enem, que é interpretar um texto. Tá? Ler o texto é fundamental. Olha como é que a gente já descarta isso aqui só de ler o texto. Segundo parágrafo ali, alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Então, melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus não se mostra muito eficiente, certo? Fabricação de soros mutagênicos para o combate desse vírus. Soros mutagênicos soa muito bonitinho, mas não faz sentido nenhum você tratar um vírus como soro, certo? C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Se a gente quer um avanço tecnológico para realmente contribuir com o tratamento de uma infecção, seria legal algo um pouco mais expansivo, né? Algo que realmente controlasse melhor ali aquele vírus. Mas vamos para a próxima. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Então se mostra muito eficiente a vacina para um retrovírus. A gente já viu aí, por exemplo, um caso de HIV. HIV, por exemplo, é um retrovírus. É muito difícil você conseguir realmente uma vacina para controlar um vírus do tipo retrovírus, né? Letra E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Já soa um pouquinho melhor. Olha aqui, antirretroviral já justamente soa como realmente uma forma de tratar um retrovírus, tá? Onde vai justamente inibir aquela tal daquela transcriptase reversa. Olha como que é eficiente. Se eu inibo a enzima que faz a conversão de RNA em DNA, eu não tenho esse fragmento de DNA para ser incorporado no meu genoma. Logo, eu consigo impedir a minha infecção por esse retrovírus. Então, a melhor resposta aqui é a nossa letra E. Próxima questão. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Então a gente já vê que aqui coloração de pena, pais, filhos, a gente já sabe que vai cair numa questãozinha de genética de novo. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos responsáveis, olha aí, responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho para o locus 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, então, onde dá a característica da cor da pena, que é o que a gente quer saber, está representado na figura. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Vamos lá. O que a gente está vendo aqui nesse quadro? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o meu mouse, mas acompanha comigo aqui a ideia. Isso aqui é como se fosse um exame de paternidade, tá? Onde você vai ver a partir dessas bandas pintadinhas aqui de escuro, você vai ver as características que estão presentes. Por exemplo, aqui no locus 1, a gente vê que ali do pai, o alelo B está marcadinho em preto, tem uma barrinha preta ali. Isso significa que com essa banda preenchida, o pai possui, ou seja, está presente o alelo B. Os alelos A, C e D não estão marcados, significa que o pai não apresenta nenhum desses alelos. Olhando agora o da mãe, está ali do lado. O da mãe, você vê que o único alelo presente é o alelo C, está com a banda preenchida ali. Então, o pai, alelo B, mãe, alelo C. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente faz uma espécie de procedimento de correspondência, só isso. Pega o lápis, passa por cima ali para ver qual linha que está igual, tá? Faz ali a marcação. Alelo B, vai marcando até o final. Alelo C, vai marcando até o final. Porque agora a gente precisa que o filhote que a gente quer é o filhote que tem a coloração típica das penas dos dois pais. Então ele tem que ter tanto o alelo B quanto o alelo C aqui. Olhando para cada um dos filhotes 1, 2, 3, 4, 5, a gente vê que os filhotes 1, os filhotes 3 e os filhotes 5 possuem os alelos B e C. Então a gente descarta o filhote 2 porque só tem o B, e a gente descarta o filhote 4 porque ele não tem o C e tem um D ali que provavelmente
provavelmente esse filhote nem é filhote desses pais, já que ele desenvolveu uma característica que nenhum dos pais tinha. Mas tudo bem. Vamos ver agora para o locus 2. Mesmo procedimento. A gente analisa quais são os alelos presentes nos pais e faz a relação de correspondência para saber se os filhos também receberam, né, qual dos filhos recebeu os dois alelos dos pais. Então, o pai vai ter os alelos E e G, e a mãe tem apenas o G. Então, mesmo procedimento. Pega ali a linha do alelo E, risca tudo ali naquela linha. Alelo G, risca tudo naquela linha, para você poder comparar quais são os filhotes que têm correspondência para as bandas daqueles alelos que a gente quer. Então, a gente vê que o filhote 1 tem a correspondência de alelo E e alelo G, que são os que a gente quer. O filhote 2 não tem, só tem o alelo E. O filhote 3 tem o G e tem o H, também não é o que a gente quer. O filhote 4 só tem o G, o filhote 5 só tem o E. O único dos filhotes que apresentou a perfeita correspondência da presença dos alelos tanto para o locus 1 quanto para o locus 2 foi o nosso filhote 1. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Beleza? Próxima questão. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Vamos começar aqui explicando o que é cada coisa aqui. Hemoglobina, vocês provavelmente lembram desse nome, certo? A gente falou do sistema circulatório. No sistema circulatório, nós temos uma proteína nas nossas hemácias, nossas células sanguíneas, os famosos glóbulos vermelhos, que são essa proteína hemoglobina. É um grupamento férrico ali que tem uma afinidade química pelo oxigênio, tá? Tanto pelo oxigênio quanto pelo gás carbônico. Mas o que a gente quer tratar aqui é justamente a capacidade que essa proteína tem de se ligar ao oxigênio, a afinidade química que ela tem ao oxigênio, tá? Mioglobina, pessoal, não lembro o que é isso. Vamos pegar na palavra aqui, ó. Globina a gente já está sabendo que tem a ver com alguma proteína. Beleza? Mio. Mio a gente lembra de quê? A gente teve aula sobre isso. Sistema muscular. Lembra que tudo no músculo era mio alguma coisa? Ah, qual é o nome do músculo do coração? Miocárdio. Então, esse prefixo mio tem a ver com músculo, tá? Então, a mioglobina é a proteína com afinidade ao oxigênio que nós temos presente no nosso músculo, tá? Então, qual é a relação aqui? Antes da gente olhar para o gráfico, a mioglobina ela precisa ser uma proteína com maior afinidade ao oxigênio do que a hemoglobina. Por quê? As nossas hemácias já estão captando oxigênio, certo? O oxigênio já está circulando no nosso sangue. É o processo padrão que acontece. Esse oxigênio tem que passar para o músculo. O que significa? Significa que o músculo, que é justamente a parte do nosso corpo que quase gasta oxigênio, que precisa ativamente estar produzindo energia, precisa produzir ATP, a gente já viu, vai produzir ATP, a gente precisa de oxigênio. O músculo ele precisa então ter uma certa prioridade para puxar o oxigênio que está no sangue. Se duas pessoas disputam ali por um mesmo objeto, quem que leva nessa disputa? É a pessoa que consegue puxar mais forte. Então a mioglobina precisa puxar mais forte o oxigênio, porque senão a hemoglobina passa reto e leva aquele oxigênio embora, certo? E não é o que a gente pode deixar acontecer, porque senão o músculo não funciona. Então, o músculo precisa dessa proteína extremamente eficiente em puxar oxigênio. Então ali pelo próprio quadrinho ali que ele dá aquele gráfico, a gente já consegue observar que a mioglobina ela tem uma eficiência bem maior do que a hemoglobina na hora de puxar o oxigênio, certo? Por isso que essa nossa engrenagem aí continua funcionando. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Olha aí, a gente já sabia dessa informação antes mesmo de ler o texto, né? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Então vamos lá, isso aqui tem que você na hora que você está lendo, você sublinha ali, porque isso é importante. O indivíduo não tem gene da mioglobina. Então, a mioglobina está ausente ali, certo? Então vamos dar uma olhada nas opções. Letra A. A concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Não, já que quem está transportando o oxigênio no sangue é a hemoglobina. Como a pessoa não tem gene para mioglobina, então não afeta em nada. Próxima opção. B. A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá? Não tem nada que liga uma coisa a outra.
o gene que está faltando ali, no caso, é o de produção de mioglobina, certo? Então, a taxa de produção de hemoglobina continua a mesma. C. A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea. Não faz muito sentido, né? Será mais homogênea. Por quê? Quem disse? A hemoglobina é que está transportando o oxigênio por todo o corpo. Então, se a gente não está mudando nada na hemoglobina, nada está mudando aqui. D. A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Olha aí, achamos a nossa opção. Já que a hemácia está transportando o oxigênio no sangue, graças à nossa hemoglobina. Para poder passar esse oxigênio para o músculo, a gente precisa que a mioglobina consiga pegar esse oxigênio do sangue e trazer para o músculo. Se a pessoa em questão não tem gene para a mioglobina, então não tem, está ausente a mioglobina, essa transferência do oxigênio para o músculo está prejudicada, certo? Então a gente já mata aqui nossa opção letra D, tá? Então, vamos dar uma olhada na próxima, porque essa aqui foi bem tranquila. Quinta questão. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto, eu sou aqui citoesqueleto, todos aqueles microfilamentos que estão ali produzindo a membrana plasmática, estão ali servindo de uma estrutura de sustentação ali para a nossa membrana, produzem cílios, flagelos, tudo aquilo que a gente viu nas primeiras aulas. Lembram? O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Pô, professor, não sei o que é córtex celular, meu Deus, não lembro. Só olhar para a figura ali, não precisa nem se preocupar com o termo, não. Olha para a figura já mostra o que está acontecendo ali. Não está numa qualidade muito boa, porque eu não consegui melhorar um pouco essa imagem, mas dá para enxergar bem. Na primeira célula, a gente observa que ela tem umas projeções ali do citoplasma. E essas projeções começaram a ter uma alteração na superfície, como está escrito. Essas alterações impediram ali com que ela se movimentasse. A gente consegue ver pelo gráfico ali. O gráfico estava em alta. No momento que teve a adição da droga, a taxa de deslocamento começou a ter um decréscimo, começou a ter uma caída. Então, isso afetou esse deslocamento. Células que se movem a partir de projeções do citoplasma são células que se locomovem a partir de pseudópodes. A gente vê isso principalmente quando a gente estuda na parte de protozoários, a gente vê as amebas, por exemplo. Tá? Então, provavelmente isso é uma célula ameboide ou algum outro tipo de célula que tenha essa movimentação a partir desses pseudópodes, dessas projeções do citoplasma. Se você teve essa alteração da superfície celular, significa que ela alterou ali, né, o exterior do citoplasma, ela não está conseguindo se mover. Olha como é que está a segunda. A segunda célula, que tem uma coisa meio gametoforme ali, parece um espermatozoide, né? Ou pode ser uma cara de um protozoário flagelado, enfim. Você vê que ela só alterou o citoplasma. O flagelo se manteve igual, não teve alteração. Como a movimentação dessa célula é pelo flagelo, né, já que o flagelo é a estrutura de movimentação desse tipo de célula, a gente consegue ver que não teve nenhuma alteração. O gráfico mostra pra gente. A velocidade estava em alta, adicionou a droga, continuou na mesma alta. Então, o que a gente vê é que a alteração está sendo somente no citoplasma, não está sendo no flagelo. O pesquisador concluiu que a droga age sobre os dois pontos. Então, pelas opções, ele vai falar aqui quais são os tipos de filamentos que vão estar sendo alterados. Então, vamos lá. Flagelo. Está sendo alterado? Não. O que forma os flagelos? São aqueles microtúbulos, né? São os tubinhos maiores que a gente comentou. Quando a gente fala da movimentação por citoplasma, a gente tem que lembrar dos filamentos de actina, certo? A actina faz justamente a formação do que a gente chama de citoesqueleto, né? Que seria o esqueleto celular, é o que está fazendo aquele arcabouço ali de sustentação do nosso citoplasma, tá? Então, o que está alterando é somente os filamentos de actina, porque somente as células que se movem por pseudópodes ali que estão sendo alteradas de alguma forma. A movimentação por flagelo não está sendo alterada, então microtúbulo não está sendo alterado. E ele fala dos filamentos intermediários, não vai ter relação com o que a gente está vendo aqui, tá? Então, nossa melhor resposta está ali na letra B. Vamos para a próxima questão aqui, então.
Para fechar, as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustíveis, pois possuem estruturas simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Então está falando justamente de uma similaridade com os vegetais, né, já que vocês já estão carecas de saber, as algas não são vegetais. A Clara com certeza comentou isso com vocês em aula. Né? Mas elas têm uma similaridade muito grande com os vegetais, né, com as plantas, por isso que por muito tempo considerou-se que as algas eram plantas. Tá? E uma dessas características a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Essa é a característica que eu estava falando. Parede celular é uma característica muito importante aqui para a gente entender essa questão, tá? E é uma das características que fazia com que a gente assumisse que as algas estavam dentro do grupo das plantas, tá? Parede celular. Não lembro o que é, professor. Lembra das nossas primeiras aulas. Estrutura celular. A célula tem um citoplasma e as células vegetais, assim como também células de fungos e alguns outros seres, elas vão ter um revestimento extra por fora desse citoplasma, certo? Dentro aqui dos vegetais e das algas, esse revestimento é a parede celular. E essa parede celular é uma estrutura de resistência, né, de dar uma proteção ali e dá inclusive uma limitação na hora do crescimento. Inclusive a gente comentou qual a importância na hora de a gente entender a divisão celular, como que a parede vai interferir ali, né? Vocês lembram disso? A gente teve uma aula falando disso. Essa parede celular rígida é composta por uma substância chamada celulose. Por isso muitas vezes aparece com o nome de parede celulósica, né? A celulose é um polímero, é um tipo de polissacarídeo que, por causa da sua complexidade química, a gente, por exemplo, não consegue digerir ela. Tá? A ligação da celulose é uma ligação que quimicamente a gente não sabe como se quebra. Tá? Então, nós não conseguimos digerir a celulose. E aí, dentro dessas aulas de sistema digestório, vocês vão conseguir lembrar, né, alguns nomes e conseguir responder essa questão. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima dois pontos. Então a gente tem que ter uma enzima que consiga quebrar bem aquela célula, essa celulose, para poder aproveitar o máximo possível daquele organismo para a produção do biocombustível. Se a parede celular é feita de celulose, o que a gente precisa é uma enzima que quebre a celulose. Sufixo ase, quebra. Então, amilase, não. Amilase é para amido. Maltase é para maltose, não é o nosso caso. Celulase, quebra a nossa celulose. Letra C é a resposta que a gente queria. É justamente a enzima que é capaz de quebrar a nossa celulose e fazer com que a gente consiga aproveitar o máximo possível a produção ali do biocombustível. Bom, essa foi a revisãozinha que eu queria fazer com vocês aqui. A gente puxou algumas questões aqui para relembrar. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nas questões das provas anteriores para poder dar uma estudada, para ver pelo menos a cara ali da prova. Você vê que a maioria das questões não precisa de muita informação, só de você ler já dá para resolver algumas questões, só com a leitura ali, né? Então, interpretação de texto é fundamental para resolver qualquer questão do Enem, tá? Lê com calma, sublinha as coisas. Eu sei que a prova é tensa, ela é complicada, eu sei, eu estou fazendo também, olha aqui, eu sei pelo que vocês estão passando, tá? Então, meus conselhos são, façam com calma a prova, tá? Lê bastante, não sabe a questão? Pula, deixa para depois, quando puder, só faltou as questões que pulou? Dá um pulinho no banheiro, chega ali, fiscal, quero dar um pulinho no banheiro, dá uma olhada para cima, respira um ar, bebe uma água, volta e tenta fazer a questão, tá? Então era isso, tá? Aproveita esse tempinho para estudar. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Esse final aí da semana, essa reta final aí, eu estou à disposição de vocês, assim como estive o ano todo, mas especialmente agora eu peço que vocês tenham esse contato comigo. Estou mostrando minha cara aqui para vocês, justamente para vocês sentirem essa maior proximidade, tá? Então, não entendeu alguma questão, não só dessa revisão, não entendeu alguma questão de alguma das provas, viu uma questão da escola, uma questão de algum site de revisão, viu alguma coisa, não conseguiu entender, chega ali na mensagem no Facebook, professor, pô, não entendi, tem como você me explicar? E eu explico com a maior tranquilidade, com a maior calma, beleza? Então é isso, boa sorte, boa prova pra vocês aí, bons estudos e até a próxima, gente.